Então, nós vimos até agora algumas análises diferentes, nós vimos regressão linear, vimos ANOVA, vimos TXT, que são análises que a gente utiliza para diferentes objetivos. Por exemplo, se nós temos uma variável resposta contínua e uma variável explanatória também contínua, a gente usa uma regressão linear para ver a relação entre elas. A regressão junto com a correlação linear. Se nós temos uma variável resposta quantitativa e uma variável explanatória categórica com dois grupos, a gente pode usar TXT ou pode usar ANOVA. Se nós temos uma variável explanatória categórica com mais de dois grupos, uma variável resposta também quantitativa, a gente utiliza análise de variância. E existem outras análises, ANCOVA, que é a análise de covariância, quando nós temos uma variável explanatória quantitativa e uma outra variável explanatória categórica. Nós temos regressão múltipla, se nós temos várias variáveis explanatórias quantitativas, enfim, assim por diante. E aí, parece que para cada situação nós vamos ter que lembrar de uma análise diferente. Só que todas essas análises têm algo em comum. E elas podem ser tratadas juntas ou, digamos assim, elas podem ser consideradas como fazendo parte de um grande conjunto de análises, ou melhor, de um método estatístico mais geral, que é o modelo linear, ou modelo linear geral. Então aqui vou explicar o que é esse modelo linear, como que a gente trabalha com ele, e como que essas análises como TXT, ANOVA, ANCOVA, regressão linear se encaixam no modelo linear. Então, vamos pensar aqui, nós temos um gráfico. Aqui nós temos o eixo X, temos o eixo Y. E, digamos que estamos vendo a relação entre o comprimento e a largura de peixes. Então, nosso X vai ser o comprimento do peixe, nosso Y vai ser a altura do peixe, beleza? Porque eu decidi usar peixes ao invés de unicórnios como exemplo, porque peixes são mais fáceis de desenhar. Então, temos aqui nossa variável X, temos aqui nossa variável Y, e vamos então fazer um gráfico mostrando a relação entre essas duas variáveis. Digamos que nós temos um conjunto de pontos como esse. Quanto mais compridos forem os nossos peixinhos, mais largos eles vão ser. Nós podemos então traçar uma linha reta. Vou aqui traçar a linha reta no chutômetro. Temos aqui um conjunto de pontos e temos uma linha que a gente teria ajustado pelo método da regressão linear. Essa linha que a gente ajustou representa uma equação matemática, representa uma relação matemática entre y e x, que pode ser descrita assim. Y vai ser igual a mais b que multiplica x. Então, neste caso, A é o intercepto e B é a inclinação. Então, intercepto é onde a nossa linha da regressão cruza o eixo Y, e a inclinação podemos pensar como o efeito, né, o ângulo dessa linha, a inclinação da linha, basicamente. Então, esse é o modelo da regressão linear. Agora, digamos que ao invés de ter uma espécie de peixe, nós temos duas espécies de peixes que estamos avaliando juntas. Então, vou fazer mais um gráfico aqui. Temos aqui nosso eixo X. Temos aqui nosso eixo Y. Vou aqui desenhar os pontinhos para uma espécie. E vou desenhar com uma outra cor os pontinhos para uma segunda espécie. E vou desenhar aqui as minhas duas retas de regressão. Regressão para a espécie 1 e regressão para a espécie 2.
E reparem que essas duas retas, elas são paralelas. Ou elas são aproximadamente paralelas, porque eu não sei desenhar retas paralelas. Mas, nesse modelo, a ideia é que as retas sejam paralelas. Ou seja, a relação entre x e y, entre comprimento e largura da espécie 1 e comprimento e largura da espécie 2 vai ser os mesmos. O que vai mudar é que a espécie 2, os bichinhos são maiores do que na espécie 1, mas a relação entre as duas variáveis vai ser a mesma. Então, eu vou colocar aqui, esses são os pontinhos da espécie 1 e esses são os pontinhos da espécie 2. Então, como que eu posso descrever isso matematicamente? Que equação eu posso usar para isso? Eu posso fazer o seguinte. Então, temos aqui as minhas duas espécies. X, comprimento, né, dos peixinhos, y, a largura dos peixinhos. Eu estou escrevendo aqui x e y, ao invés de comprimento e largura, para ficar mais generalizável. Como que eu posso descrever isso matematicamente? Eu posso fazer o seguinte. Y vai ser igual ao quê? Igual a A mais B, que multiplica x mais c. Então, aqui eu tenho mais um parâmetro nessa minha equação. O que é este parâmetro? Esse parâmetro c representa basicamente a diferença entre os interceptos. Ou melhor, vou colocar essa diferença aqui. Esse parâmetro c, então, representa a diferença entre os interceptos. Representa o quanto a espécie 2 é maior do que a espécie 1. Então, esse parâmetro A é o intercepto para a espécie 1. O parâmetro B é a inclinação da reta. As duas retas são paralelas, elas têm a mesma inclinação. O efeito do comprimento na largura é o mesmo para as duas espécies. Deste modo, só tenho um parâmetro representando a inclinação da reta. E a diferença entre as duas espécies está apenas no intercepto, porque uma espécie é maior do que a outra. E essa diferença é representada aqui pelo parâmetro c. O c, ele significa o quê? É um parâmetro que a gente vai incluir apenas para a espécie 2. Ou seja, para a espécie 1, a equação vai ser apenas essa primeira parte, y igual a A mais bx. E para a espécie 2, vai ser y igual a A mais bx mais c. Eu poderia também ter feito duas equações, uma equação para a espécie 1 e uma outra equação para a espécie 2, mas se a gente trata isso como uma única equação, fica mais simples, digamos assim. Mas uma outra forma, poderia também falar que, por exemplo, para espécie 1, y igual a mais b que multiplica x. E para espécie 2, y igual a mais b que multiplica x mais c. Então, os parâmetros c, eles são para a espécie 2. Outra forma da gente pensar nisso é a seguinte, que para espécie 1, c igual a 0. Significa que para a espécie 1, nós não vamos ter esse parâmetro c. Para espécie 2, c vai ser diferente de 0. Então, esse parâmetro c, ele só existe para a espécie 2. E espero que isso esteja fazendo sentido até agora. Vai complicar um pouquinho mais, porque aqui nós estamos meio que como se colocando duas equações, uma relação condicional para o valor do parâmetro c. Ele é igual a 0 para a espécie 1 e ele é diferente de 0 para a espécie 2.
Se a gente puder transformar isso numa multiplicação, numa coisa mais simples, a fórmula fica mais simples. Então, eu também posso escrever desse jeito. Y igual a mais B, que multiplica x1, mais C, que multiplica x2. O que significa isso? Significa que agora eu tenho duas variáveis x. x1 é o comprimento do peixinho que a gente estava trabalhando. x2 é a espécie. Se é espécie 1 ou espécie 2. Mas aí, espécie é uma variável categórica. Como que a gente vai multiplicar alguma coisa por uma variável categórica? Não faz sentido multiplicar alguma coisa por uma variável categórica. Então, o que nós fazemos é transformar, na verdade, a nossa variável categórica no que a gente chama de uma variável doublé, ou variável dummy. Então, nós vamos ter uma nova variável, que é o seguinte: x2 vai ser igual a 1 para espécie 2 e vai ser igual a 0 para espécie 1. Porque fazendo assim, para a espécie 1, C, vamos multiplicar 0, vai dar igual a 0. Então, nós não vamos ter esse parâmetro C na equação da espécie 1. E para a espécie 2, ele não vai multiplicar 0, né? Vai multiplicar algum outro valor. Na verdade, vai multiplicar por 1. Então, para a espécie 2, o parâmetro C entra, porque ele vai multiplicar 1. Ou seja, basicamente, nós transformamos uma variável categórica, binária, neste caso, com essas duas espécies, em uma variável quantitativa que assume o valor de 1 para espécie 2 e assume o valor de 0 para espécie 1. E o gráfico vai ser o mesmo. Então, para espécie 1 nós vamos ter essa equação aqui. E para espécie 2 nós vamos ter a mesma equação, mais o parâmetro C, que estará multiplicando x2, que vai ser igual a 1. Então, assim, nós fazemos uma equação matemática que descreve a relação da nossa variável resposta, que é a largura dos peixinhos, com duas variáveis explanatórias simultaneamente. O comprimento, que é aqui no nosso eixo x, e a espécie. E para isso, então, a gente transforma a espécie numa variável doublé, que assume o valor 0 para a espécie 1, 1 para a espécie 2. De modo que, então, nós temos uma equação com um parâmetro a mais. Tem o intercepto, tem a inclinação e tem esse parâmetro aqui que representa a diferença entre as espécies. E nós poderíamos ter isso para mais variáveis. Isso aqui nós vamos ter A, B, C, D, E, enfim, e fica uma equação mais complicada. Então, nós podemos usar a mesma letrinha para tudo. E uma possibilidade é usar letras gregas para a gente identificar os parâmetros. Então, eu posso escrever essa mesma equação dessa forma aqui. Y igual a... colocar aqui essa letra grega beta. Então, beta 1 que multiplica x1 mais beta 2 que multiplica x2. Então, o parâmetro beta 1 corresponde à minha primeira variável explanatória, beta 2 corresponde à segunda variável explanatória, e o intercepto eu vou chamar de beta 0. Por que beta 0? Porque ele não está multiplicando ninguém, ele está ali parado, sem multiplicar ninguém. Então, essa seria a nossa fórmula matemática, né, que descreve essa nossa relação aqui, né, de x, y, aqui os pontinhos da espécie 1, aqui os pontinhos
da espécie 2, a reta da espécie 1, a reta da espécie 2. O parâmetro β0 corresponde a esse primeiro intercepto aqui. O parâmetro β1 corresponde ao ângulo de inclinação da reta. E o parâmetro β2, digamos que ele corresponde à diferença entre os interceptos. Diferença entre os interceptos que representa a diferença entre as espécies, que pode ser entendido então como representando o efeito da espécie a qual o bichinho pertence sobre o seu tamanho. Então isso seria uma ideia geral de um modelo linear geral. E nós podemos expandir isso para várias outras situações. E eu vou dar alguns exemplos de situações para as quais nós podemos expandir isso agora. Então, digamos que nós temos uma situação um pouco mais complicada agora, que é a seguinte. Novamente temos duas espécies. Aqui variável x, variável y. Aqui a relação para a espécie 1. E aqui a relação para a espécie 2. Então, a relação entre comprimento e largura não é a mesma para as duas espécies. Ela muda de uma espécie para outra. Se eu traçar a linha reta aqui da espécie 1, vai dar uma inclinação. Se eu traçar a linha reta da espécie 2, vai ser uma outra inclinação. Então, aqui na unidade x1, né? Então, isso que a gente chama de interação. Nós temos uma interação entre comprimento e espécie. O que significa isso? Significa que uma variável afeta o efeito da outra. Ou seja, a espécie afeta o efeito do comprimento sobre a largura. Ou melhor, como nós não estamos falando de causalidade, a espécie afeta a relação entre comprimento e largura. Para uma espécie vai ser uma relação mais suave, para outra vai ser uma relação mais abrupta. Ou seja, tipo, para uma, o peixe vai ficando mais comprido, mas ele não vai ficando mais largo, ele vai ficando tipo, mais alongado mesmo. E para outra, à medida que ele fica mais comprido, ele também vai ficando mais largo. Então, a relação entre as duas variáveis muda. Isso também significa que a diferença entre as espécies depende do comprimento. Para peixes pouco compridos, para peixes mais curtos, a diferença entre as duas espécies vai ser pequena. Já para peixes maiores, a diferença entre as duas espécies vai ser maior. Então, quanto maior o comprimento, maior é a diferença entre as espécies. Como que a gente pode representar isso matematicamente? Podemos fazer o seguinte. Y igual a, normalmente, o intercepto, que eu estou chamando agora de β0, nós estamos chamando de A, mais β1, que multiplica x1, que é a inclinação agora para a espécie 1, mais β2, que multiplica x2, mais β3, que multiplica x1 multiplicado por x2. O que significa isso? Bom, x1 é o comprimento, x2 é a nossa espécie, então vai ser igual a 0 para espécie 1 e 1 para espécie 2, e tem a multiplicação entre os dois. Essa multiplicação representa a interação entre as variáveis.
E qual que é a ideia disso? Basicamente, então, beta 0 é o intercepto da primeira reta, beta 1 é a inclinação da primeira reta, beta 2 é a diferença entre esses interceptos, e beta 3 representa, podemos pensar assim, representa o quanto as retas vão se afastando à medida que o comprimento aumenta. E por que isso faz sentido? É como se fosse mais uma inclinação. Nós temos uma reta e nós temos uma segunda reta que está inclinada de forma diferente da primeira. Tá, nós poderíamos incluir para simplesmente duas inclinações diferentes. Mas matematicamente seria mais complicado, porque aí nós temos uma equação condicional do tipo, para a espécie 1 a inclinação é essa, para a espécie 2 a inclinação é essa. Então, na verdade, esse parâmetro aqui mostra como a segunda inclinação difere da primeira. Então, para a espécie 1, esse componente aqui vai ser igual a zero, porque para a espécie 1 nós vamos ficar x2 que é igual a zero para a espécie 1. Então, esse componente aqui vai ser igual a zero para a espécie 1 e vai ser diferente de zero para a espécie 2. Então, para a espécie 2, além do efeito que x tem sobre y na espécie 1, existe um efeito adicional. Então, o efeito, falando aqui, efeito matemático, tipo, não estou falando de causalidade, mas estou falando que, basicamente, matematicamente, a gente pode usar x para prever valores de y. À medida que o comprimento vai aumentando, a diferença entre as retas também vai aumentando. E isso é representado por esse parâmetro B3, que representa, então, a interação. Se a interação for significativa, quer dizer que a relação entre comprimento e largura não é a mesma para as duas espécies. Que ela varia, né? Que ela difere entre as espécies. Para a espécie 1, nós aqui temos uma relação mais suave. Para a espécie 2, nós temos aqui uma relação menos suave. E eu sei que isso é algo complicadinho de entender. Eu demorei um tempo para entender como é que essa relação multiplicativa de fato funciona, mas vamos pensar assim. Nós estamos somando a primeira parte da equação, somando o coeficiente beta 3, multiplicando o produto das nossas duas variáveis. No caso, como uma variável vai ser igual a 0 para a espécie 1 igual a 1 para a espécie 2, esse coeficiente beta 3 ele vai entrar apenas para a espécie 2. E ele representaria, então, basicamente a diferença entre essas duas inclinações. Isso que eu mostrei aqui é o que a gente chama de ANCOVA. Ou melhor, a análise clássica, por assim dizer, que a gente usaria para isso, é a chamada ANCOVA, que é a análise de covariância. Então, ANCOVA é um tipo específico, por assim dizer, ou melhor, a análise de ANCOVA é um tipo de específico de análise que a gente pode fazer usando o modelo linear geral, como esse. Vamos pensar agora em um outro cenário que nós temos 3 espécies. E temos aqui um gráfico. E eu não vou colocar interações neste exemplo porque acho que é complicado demais. Mas então vamos aqui ter a espécie 1. A espécie 1. Temos aqui a espécie 2. E temos aqui a espécie 3. Então, né, nossos peixinhos. Números dos eixos, né? X, Y. Como que a gente descreve isso matematicamente agora? Podemos pensar em equação do mesmo tipo. Y igual beta 0
mais beta 1 que multiplica x1 mais beta 2 que multiplica x2 mais beta 3 que multiplica x3. Então, reparem, nós temos duas variáveis, né? Uma variável é o comprimento e outra variável explanatória é a espécie. Só que essa variável explanatória e espécie a gente transforma em duas variáveis dublê. Então, como assim, né? Neste caso, x1 vai ser o comprimento, x2 vai ser igual a 1 para espécie 2 e vai ser igual a 0 para espécie 1 e espécie 3. E x3 vai ser igual a 1 para espécie 3 e vai ser igual a 0 para espécie 1 e espécie 2. Então, essa variável categórica com 3 níveis, 3 categorias, nós transformamos em duas variáveis dublê. x2, que a gente usa para a espécie 2, e x3, que a gente usa para a espécie 3. E se a gente tivesse 4 espécies, então teria mais uma variável aqui para a espécie 4 e assim por diante. Cada parâmetro a gente perde um grau de liberdade, então quanto mais parâmetros nós temos, mais grau de liberdade nós estamos gastando para fazer essa análise. Porque nós temos mais parâmetros que precisam ser ajustados. Então, o que os parâmetros representam? Novamente, aqui as minhas retinhas. Beta 0 normalmente representa esse primeiro intercepto. Beta 1 é a inclinação, né, da reta. Beta 2 é essa diferença aqui. A diferença, basicamente, entre o intercepto da espécie 1 e o intercepto da espécie 2. E o beta 3 vai ser essa diferença aqui, diferença entre o intercepto da espécie 1 e o intercepto da espécie 3. Então, nós temos, além do intercepto primeiro, né, nós temos um parâmetro representando a relação entre comprimento e largura, um parâmetro representando a diferença entre a primeira espécie e a segunda espécie, e um parâmetro representando a diferença entre a primeira espécie e a terceira espécie. Vou deixar esses parâmetros mais coloridinhos aqui para... Então, assim que nós podemos mostrar no modelo linear uma situação em que nós estamos vendo a relação entre uma variável resposta quantitativa com uma variável explanatória quantitativa e uma variável explanatória categórica com 3 níveis. Seria essa equação aqui. Bom, agora vamos imaginar que nós não temos uma variável explanatória quantitativa, nós temos apenas variáveis explanatórias categóricas. Digamos que nós estamos simplesmente comparando entre as espécies. Ou podemos pensar que tipo x meio que não importa. Então eu vou fazer um gráfico assim. Esse x aqui ele vai ser valores aleatórios quaisquer. Aqui nós temos y. E aqui nós temos aqui a espécie 1. Que não vai variar em função de x, né? Porque eu não estou mais trabalhando com comprimento. E aqui nós temos
a espécie 2. Então agora, essas minhas linhas retas, elas estão representando os valores médios. Então esse aqui seria y médio para a espécie 1. E aqui seria y médio para espécie 2. Como que posso representar isso matematicamente? Novamente eu faço aqui y igual a beta 0 mais beta 1 que multiplica x. Sendo que x vai ser igual a 0 para espécie 1, vai ser igual a 1 para espécie 2. De modo que esse beta 0 aqui representa o valor médio. Agora, também, como nós não temos uma variável explanatória quantitativa, né, que a gente está usando na análise, isso aqui são, tipo assim, são valores aleatórios que eu coloquei, eixo x. O beta 0 representa o terceiro, também representa o valor médio para a espécie 1. E o beta 1 representaria a diferença entre as duas espécies. Representa o quanto a espécie 2 é maior ou menor do que a espécie 1. Então, nós também podemos usar o modelo linear geral para avaliar a relação entre uma variável resposta quantitativa e uma variável explanatória categórica com 2 níveis. E como você já deve ter imaginado, isso aqui é uma situação análoga ao teste TED Student. Então, o teste T seria também um caso especial do modelo linear geral. Se a gente for usar a representação mais comum, a gente usaria aqui, vou fazer um jitter, espécie 1, espécie 2, aqui os pontinhos da espécie 1, aqui os pontinhos da espécie 2. Vou colocar aqui um valor, então aqui seria a média, né? Média da espécie 1, média da espécie 2. Neste caso, beta 0, então representaria a média da espécie 1 e o beta 1 representaria a diferença entre as duas espécies. E se nós tivermos mais de 2 espécies, a lógica é basicamente a mesma. Aqui, x, na verdade não vou colocar x nenhum. Espécie 1. Aqui é minha espécie 2. E aqui é minha espécie 3. Então seria o y médio para a espécie 1, y médio para a espécie 2, y médio para a espécie 3. Como que posso representar isso matematicamente? Aquele mesmo esquema. Y igual a beta 0 mais beta 1 vezes x1 mais beta 2 vezes x2.
sendo que x1, vou escrever aqui de uma forma um pouco diferente. Então, x1 vai ser 1, se espécie for igual a espécie 2, e vai ser igual a 0 se espécie for diferente de espécie 2. Então, para espécie 1 e espécie 3, x1 vai ser igual a 0. x2 vai ser igual a 1 se espécie for igual a espécie 3, e vai ser igual a 0 se espécie for diferente de espécie 3. Então, novamente, o beta 0 representa esse primeiro intercepto, o valor médio para a espécie 1. O beta 1 representaria a diferença entre a espécie 1 e a espécie 2. E o beta 3 e o beta 2 representa a diferença entre a espécie 1 e a espécie 3. Se a gente fizer esse gráfico numa apresentação mais convencional, espécie 1, espécie 2, espécie 3, aqui o nosso y, coloquei os pontinhos, colocamos aqui os valores médios. Então, novamente, beta 0 seria o valor médio da espécie 1. Beta 1 seria a diferença entre a espécie 1 e a espécie 2. E beta 2 seria a diferença entre a espécie 1 e a espécie 2. Então aqui, isso então é muito similar a uma análise de variância, a nova, a qual também pode ser entendida como um caso especial do modelo linear geral. E nós podemos deixar esse modelo mais geral ainda, escrevendo da seguinte forma: y vai ser igual a beta 0 mais, então, y igual a beta 0 mais beta 1 que multiplica x1 mais beta 2 que multiplica x2 mais um monte de coisinhas mais, digamos assim, beta k que multiplica xk. Sendo que os nossos x's podem ser variáveis quantitativas ou variáveis categóricas. No caso de variáveis categóricas, elas são transformadas em variáveis Dublin, que assumem valor de 1 para um nível da variável categórica e assumem valor de 0 para os outros níveis da nossa variável categórica. Então, esse modelo bem geral, nós podemos trabalhar com diferentes quantidades de variáveis. É claro que sim, isso depende do nosso tamanho amostral. Se nós temos poucos pontos, poucas unidades amostrais, nós não temos como incluir muitas variáveis no modelo, mas basicamente isso. É um modelo linear geral, e ele tem esse nome porque ele é linear baseado em linhas retas. Ele é aditivo no sentido de que os parâmetros vão se somando entre si. Existem também modelos não lineares que são baseados em outros tipos de equações que não sejam equações de reta. E ele é geral no sentido de que ele abrange uma grande quantidade de situações diferentes, envolvendo variáveis quantitativas, variáveis categóricas. Então, análise como TXT, ANOVA, regressão linear, ANCOVA, regressão múltipla,
ANOVA multifatorial podem ser entendidos como casos especiais do modelo linear geral. E depois nós vamos ver também a questão de testes de hipótese, ou seja, como a gente faz para ver se esses coeficientes, beta 0, beta 1, etc., se eles são significativos, se eles são significativamente diferentes de zero. Mas isso fica, digamos assim, para as cenas de próximos capítulos. E até a próxima.